Na última semana, o governador do estado do Paraná enviou para a Assembleia Legislativa alguns projetos de lei tentando fazer um ajuste no orçamento do estado do Paraná, nas finanças do estado do Paraná. E dentre os projetos encaminhados, alguns são extremamente nocivos aos interesses dos servidores públicos do estado do Paraná, dos diferentes poderes e das diferentes secretarias. Um dos projetos mexe significativamente na vida de todos os servidores no que diz respeito ao adicional por tempo de serviço, conhecido quinquênio ou anuênio. No projeto de lei, o governador extingue os quinquênios e transforma o anuênio, que é aquele valor recebido a partir do 25º ano ou do 35º ano dos servidores públicos, reduzindo para 0,1% do vencimento do servidor. E congela, na forma de VPNI, os quinquênios até aqui recebidos. Essa é uma parte do projeto. Outra parte, mais grave ainda do que isso, é aquilo que estão fazendo com a poupança dos servidores públicos do estado do Paraná, que estavam vinculados ao fundo previdenciário. Então, o que eles estão fazendo? O governo está extinguindo o fundo previdenciário e repassando esse dinheiro para o chamado fundo financeiro do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Paraná. Ou seja, um valor que foi acumulado durante muitos anos dos servidores públicos estão sendo tomados pelo governo e levados para o Tesouro Estadual. Em 1998, foi regulamentado e instituído o regime próprio de previdência dos servidores do estado do Paraná. E naquela ocasião foram criados dois fundos, um fundo chamado financeiro e um fundo previdenciário. O fundo financeiro vinculado ao Tesouro, não capitalizável, e o fundo previdenciário, que era vinculado também ao governo, mas uma natureza atuarial e capitalizado. Ou seja, esse fundo previdenciário acumularia recursos para no futuro pagar as aposentadorias dos servidores. E o fundo financeiro destinava-se ao pagamento imediato dos benefícios previdenciários. Quem ficou em um e quem ficou em outro. Em 98, a servidora que tinha 45 anos de idade permaneceu no fundo financeiro, ou seja, pago pelo Tesouro e, no nosso caso, pago pelo Tribunal de Justiça. E aquela servidora que tinha mais de 45 anos, então foi para esse fundo previdenciário, que era um fundo capitalizado, para o qual eram vertidos recursos que se acumulariam ao longo do tempo e pagariam os benefícios previdenciários. Em 2013, o governador, através de um outro projeto de lei, modificou e trouxe para o fundo financeiro, ou seja, para o Tesouro, todos aqueles servidores que ingressaram no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003, permanecendo no fundo previdenciário apenas aqueles servidores que ingressaram a partir dessa data ou que tiveram os benefícios concedidos entre 98 e 2013. Hoje, o que o governo pretende concretamente? Pretende extinguir o fundo previdenciário, que é esse capitalizado, e levar todo mundo para o fundo financeiro. Quais as consequências disso? As consequências disso são a médio e longo prazo. Por quê? Porque na medida em que o Estado passa a arcar integralmente com os benefícios previdenciários, portanto não deixa de existir essa reserva, a longo prazo, a médio prazo, o que pode acontecer? Faltará dinheiro e, ao faltar dinheiro, você terá que cortar de algum lugar. Certamente se cortará dos servidores ativos, ou então criará benefícios para os servidores ativos que não vão para os aposentados. E isso atinge a todos os servidores. Atinge os servidores do Poder Executivo, atinge os servidores do Poder Judiciário, atinge o Ministério Público, Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. O próprio idealizador, o que pensou Paraná Previdência lá em 98, já se manifestou contrário a isso, dizendo que esse recurso, esses 8 bilhões de reais, eles acabarão no prazo máximo de 2 anos. A própria OAB fez manifestação nesse sentido, dizendo que isso é um prejuízo para o planejamento do próprio Estado do Paraná. Na verdade, não são recursos no Paraná Previdência. O Paraná Previdência é a unidade gestora do regime próprio de Previdência, que é formado por 2 fundos. O fundo financeiro, como já esclarecido, onde estão todos os servidores que ingressaram até 2003, e o fundo previdenciário, que tem hoje uma reserva de 8 bilhões de reais. Esse recurso, na proposta do governo, ele sai do fundo previdenciário porque ele deixa de existir, é um fundo que está sujeito ao equilíbrio financeiro e atuarial e vai para o Tesouro, vai para o fundo financeiro, que funciona na forma de repartição simples, ou que seja o seguinte: arrecada-se do servidor e paga seu benefício previdenciário. Ele não tem a natureza capitalizada de acumular recursos ou fazer uma poupança para lá na frente pagar os benefícios previdenciários dos servidores.
Junto com esse pacote, que está sendo chamado de pacotaço, há também uma parte do projeto que trata do Fundo Complementar de Previdência dos servidores. Então, todos os servidores que ingressarem no serviço público, mesmo do Tribunal de Justiça, que ingressarem no serviço público a partir da instituição desse fundo complementar, terão a sua aposentadoria com um teto máximo do regime geral da Previdência, que hoje, em 2015, é R$ 4.663,75. Então, o pagamento desses benefícios, e quem quiser receber além desse valor, terá que fazer a contribuição para o fundo complementar. Então, a complementação da aposentadoria será paga por esse fundo complementar, na forma em que o mercado financeiro render, porque ele é de contribuição definida, que o servidor sabe o quanto paga, mas não sabe o quanto receberá, e até o teto de R$ 4.663,75, ele será pago pelo Tesouro, pelo chamado fundo financeiro, ou seja, pelo orçamento próprio do Tribunal de Justiça, ou seja, benefícios previdenciários e folha de pagamento terão que dividir o mesmo recurso. O risco imediato, quer dizer, ele não muda as regras de previdência. Quer dizer, continuam os servidores que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2004 se aposentando pela média aritmética das 80% melhores contribuições. Instituído o fundo complementar, eles receberão só até o teto e a complementação virá a partir do teto. Para os servidores que ingressaram até o dia 31 de dezembro de 2003, se eles tiverem 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo, eles não terão nenhum prejuízo imediato na sua aposentadoria, ou os atuais aposentados. A questão é que, por não haver um fundo capitalizado, uma reserva, uma poupança, que é hoje o fundo previdenciário, esses servidores terão que dividir os mesmos recursos da folha de pagamento. Ou seja, na medida que os recursos se tornarem escassos, o governo pode, sim, começar uma política de achatamento dos benefícios previdenciários. Ou seja, não ter correções adequadas, ou a questão principal que me preocupa muito, é você conceder benefícios para os servidores ativos de forma que não alcance os servidores aposentados, mesmo que eles tenham a paridade plena do artigo 7º da Emenda Constitucional 41. Ou seja, os servidores serão sim, embora não mexa no benefício imediatamente, serão sim prejudicados na sequência. O abono de permanência ele não está relacionado ao financiamento em si. É importante esclarecer que o abono de permanência é um valor pago não é um benefício previdenciário. Na verdade, o servidor, quando adquire o direito de se aposentar por alguma das regras, tá? Exceto por idade, compulsória e invalidez, obviamente, e a emenda 47 é discutível, eles continuam contribuindo para a Previdência e o Estado restitui esse valor na forma de abono de permanência. Ou seja, os 11% que são descontados para a Previdência são devolvidos. É como se o servidor contribuísse para o INSS e o empregador lhe devolvesse o valor que foi vertido para o regime de Previdência. A licença remunerada para fins de aposentadoria, que é aquela que é concedida ao servidor quando o regime de previdência não processa o seu benefício, ou não concede a aposentadoria no prazo de 30 dias, esse o governo está extinguindo. Tá? Então, aprovado esse projeto de lei que está na Assembleia Legislativa, a partir de agora, se o processo de aposentadoria demorar 1 ano, o servidor não terá o benefício de aguardar em casa, ele terá que continuar trabalhando 1 ano, 2 anos, o tempo que demorar para ser concedida a aposentadoria. A matéria não trata da licença especial, a famosa licença prêmio, ela não trata dessa matéria. O que tem sido colocado é que há uma política em municípios e na própria União de extinção desse benefício, mas nesse momento não se está tratando disso. O projeto de lei que está na Assembleia Legislativa, ele diz que ele preserva o direito adquirido ao quinquênio e anuênio. Mas qual a forma que ele está colocado? Ele está dizendo que ele será convertido em um valor nominal, na forma de VPNI, vantagem pessoal nominalmente identificada, e ele terá apenas as correções concedidas a título de reajuste geral, ou seja, ele deixa de ser um percentual sobre o vencimento do servidor para ser um valor nominal e apenas corrigidos pelos reajustes.
o que eles têm informação, porque ainda não foi votado na Assembleia Legislativa, é que o governo teria recuado no quê? Teria recuado na questão dos quinquênios, para manter como eles são hoje, quer dizer, na proporção de 5% a cada 5 anos de efetivo exercício, e a partir do 26º ano a mulher e 31º ano o homem, o benefício seria de 5% ao ano, o anuênio, portanto, afastaria o congelamento do quinquênio e tal, mas, então, ele teria recuado nisso e teria recuado também em todas as mudanças que seriam feitas na carreira dos profissionais do magistério. Mas mantém toda a questão da extinção do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado do Paraná. O que foi mantido é a extinção do Fundo Previdenciário, né? Fazendo com que todos os recursos que foram acumulados desde 1998, como se fosse uma poupança, saiam do Fundo Previdenciário, deixem de estar condicionado ao equilíbrio atuarial e passem para o Fundo Financeiro, que, como já dito, algumas análises de atuários já constam que esse valor seria consumido no máximo em 2 anos. E a partir de então, os benefícios previdenciários dos servidores do Estado do Paraná seriam custeados de uma forma, por uma via transversa, pela folha de pagamento do Estado do Paraná. Porque o Fundo Financeiro não é nada mais, nada menos do que o custeio dos benefícios pelo Tesouro. Há várias análises, inclusive daqueles que pensaram o regime próprio de previdência em 98, que a forma como está se dando ocorrerá por uma via transversa a extinção do Paraná Previdência. E ocorreria também a unificação dos 2 fundos. Na forma da Lei Federal 9717, na forma do próprio artigo 40 da Constituição e na forma da Lei Estadual 12.398, que é a lei que instituiu o regime próprio de previdência, não poderia ocorrer isso, porque os fundos são infungíveis, quer dizer, eles não se comunicam, o fundo financeiro e o fundo previdenciário. E mais, o artigo 102 da Lei 12.398, ele diz que a extinção do Paraná Previdência, que alguns estão dizendo que ela está ocorrendo por uma via transversa, na medida que extingue o fundo previdenciário, ela só poderia ocorrer, na forma do artigo 102 da lei, só poderia ocorrer com autorização legislativa e complementado pela via judicial. Essa é uma questão que não está relacionada aos projetos que estão na Assembleia Legislativa. A Lei 12.398 instituiu o SAS, que é o Sistema de Assistência à Saúde, que não tem a contrapartida do servidor, ou seja, o servidor não contribui para isso. E o que está colocado hoje é que o Poder Executivo notificou o Poder Judiciário dizendo que a manutenção do SAS para aposentados e pensionistas está condicionada ao pagamento pelo orçamento do Tribunal de Justiça e não pelo orçamento do Poder Executivo. Então, o que deveria ser feito é o Tribunal de Justiça passar com o seu orçamento a arcar com as despesas do SAS em relação aos seus aposentados e pensionistas, pois isso está ocorrendo também com relação à Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Ministério Público. Por fim, é importante dizer que é equivocado o discurso ou entendimento de alguns servidores do próprio Tribunal do Poder Judiciário do Paraná de que essas medidas atingem apenas os servidores do Poder Executivo. Com relação aos quinquênios e com relação à carreira, inicialmente só atinge os servidores do Poder Executivo. Mas, na sequência, se tornará uma quebra do princípio da isonomia os servidores do Judiciário terem e os servidores do Poder Executivo não terem. Mas mesmo o governo tendo recuado nesse aspecto, subsiste muito, e é muito preocupante, a questão previdenciária. Porque uma vez extinto o fundo previdenciário, todos os servidores do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, todos são atingidos pela medida. Portanto, é um momento importante de dizer que é uma violação de direitos também dos servidores do Poder Judiciário. E é muito importante dizer o seguinte, que essa preocupação com a questão previdenciária nunca foi muito grande pelos servidores do Poder Judiciário. É muito importante a gente compreender o sistema em que está colocado, é muito importante compreender que direitos os servidores ainda têm e quais direitos estão sendo suprimidos.